Sim, boa Boa noite. noite, boa noite a todo mundo que está entrando aí na live. Mais uma Sim, segunda-feira do Evangelho segundo o Espiritismo, com a graça de Deus, de Jesus. E vamos começar. Vamos começar com Gotas de Paz, certo, Oswaldo? sim. Hoje abri na página, eu vi em Gotas de Paz, na página 108, Harmonia no Lar. O lar é onde devemos ter a tranquilidade para repousarmos nosso corpo e nossa mente, onde refazemos nossas energias. É no lar que nos encontramos muitas vezes com as nossas maiores provas da vida. Para isso, devemos procurar sempre manter a harmonia entre todos, buscar a compreensão como nossa aliada. Não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes nos desentendemos e trazemos ao nosso lar a desarmonia. Filhos que não falam com os pais, pais que não falam com os filhos, esposo que não fala com a esposa, irmãos que desentendem por motivos muitas vezes banais. Assim instala-se a desarmonia no lar. Busquemos então a compreensão e a tolerância para vencermos as dificuldades do lar, porque as dificuldades são inerentes ao nosso aprendizado em família. Procure sempre o diálogo sereno e o amor. Não se deixe levar por palavras grosseiras, que só vão desequilibrar o ambiente. A palavra, com serenidade e equilíbrio, nos dá mais discernimento na resolução de nossos problemas, porque as brigas constantes nos levam ao desequilíbrio. Procure fazer do seu lar todos os dias um ambiente de paz e tranquilidade, através da boa conversa, em família e do entendimento entre todos. Lembra-se que um lar em harmonia pode nos proporcionar muita paz. A serenidade para enfrentarmos as batalhas do dia a dia, fora de casa, porque temos a segurança de termos para onde voltar. Ame sua família e perceba o quanto ela é importante para a sua vida. É passagem bem importante, né? Principalmente a que fala que muitas das provações que nós vamos passar por essa vida, a gente encontra aqui dentro de casa mesmo, né? Sem contar que é dentro da nossa casa que a gente encontra repouso, encontra paz, né? Para a gente refazer as nossas energias para enfrentar o mundão lá fora. Então, né, a gente tem que trabalhar essa energia boa dentro de casa para que a gente consiga, fora dela, ser a pessoa mais energizada possível, né? Fala aqui muito, né, de falar com os desentendimentos, né, falar com harmonia, tentar falar, não falar palavras baixo calão, não falar em tom mais elevado de voz, né? Sei que é muito difícil isso, né? A gente trabalha dia a dia essa dificuldade, né? Porque é onde a gente mais tem relacionamento com as pessoas, né? Onde os relacionamentos estão mais aflorados e são mais íntimos. Então, por hora, são onde acontecem os maiores desentendimentos, realmente. Ele já começa dizendo, né, que as provas da vida a gente vem para passar, na verdade, em primeiro lugar é no ambiente doméstico, ou seja, no lar. Ali que as pessoas vêm, né, trazendo problemas do passado, né, trazendo a sua ignorância. A gente precisa saber, por isso que a gente faz esse estudo. O estudo nosso, né, ele se inicia, na verdade, com um convite a se fazer evangelho no lar, ou seja, fazer esse estudo que nós fazemos dentro de casa, com a família, com todos, né, discutir da forma sadia os ensinamentos de Jesus, entender o motivo, né, pelo qual nós estamos aqui. Nós não temos, isso é muito claro, nós não temos experiência de nada. Tudo que nós vemos, que nós passamos na nossa vida, que nos dá, né, essa dificuldade, nos mostra que nós não temos experiência boa na nossa vida. Seja dentro do lar, seja no trabalho, seja na rua, seja na religião. Nós somos, né, seres em construção, seres que estão buscando aprendizado, e o aprendizado ele vem
de Jesus. Quando Jesus vem à Terra, a gente sabe que ele traz, na verdade, forma de conviver, ensinamentos para que nós possamos aprender. Então, aprender o quê? Amar. Amar, a gente sempre fala, a gente liga o amor ao amor carnal, ao amor material, né, ao amor sexual, mas o amor ensinado por Jesus, né, o amor fraterno, o amor de irmãos. Nós vamos ter família, nós vamos ter, né, companheiros, companheiras, marido, esposa, nome que se tenha, né, com a ideia de construir alguma coisa. Né? Mas nós vamos levar para dentro do lar isso, nossa falta de conhecimento, a nossa forma difícil, porque a gente vai perceber que nós não fizemos bons aprendizados na Terra até hoje, e nem aprendizados anteriores à nossa encarnação. Então, a gente fala assim, o que a gente deve fazer? Quando a gente faz esse evangelho, a gente está convidando as pessoas, nós e as pessoas, a aprendermos algo melhor para aplicarmos no dia a dia. Qual é, né? O que nós vamos aplicar no dia a dia? Isso que está falando aqui, compreensão. A gente tem um vício muito feio, todos nós temos, de quando alguma coisa nos descontenta ou quando uma pessoa nos cobra alguma coisa, seja em trabalho, seja na rua, seja dentro de casa, a gente já altera a voz. É a primeira coisa que a gente faz. E a gente é insatisfeito, na verdade, o tempo todo e a gente está armado o tempo inteiro para brigar. O que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar, aqui está dizendo, né, diálogo sereno com amor, palavras com serenidade, compreensão. E ele mesmo diz, não é fácil. A convivência entre pessoas, ela não é fácil. Por quê? Porque nós somos bastante diferentes um dos outros. Nós gostamos de coisas diferentes. Apesar das pessoas irem morar juntos, né, se casar, porque acham que tem afinidades, nós vamos perceber que não tem. Né? São pessoas totalmente diferentes uma das outras. Apenas achou, né, achou na pessoa algo que chamou atenção, né? Mas a convivência, minha mãe sempre falou, né, a convivência de pessoas, ela só vai ser boa quando a gente conseguir comer um pacote de sal, né? Que ela falava que era uma quantidade grande de sal que a gente usa pouco diariamente, mas a gente vai perceber que a gente vive junto, né? As pessoas vivem junto aí 30, 40, 50 anos e muitas delas não se entendem. Yeah. Muitas delas vão se separar porque não concordam. Aí eu brincava sempre no centro. A gente falava assim, as pessoas às vezes brigam, né? Porque o marido põe a toalha molhada na cama, um porque aperta a pasta, né? As coisas às vezes mais simples, até coisas mais difíceis. Então a gente vai perceber que dentro de casa, dentro do lar, a gente vai começar essa compreensão de entender o outro, de saber como que o outro age, como o outro pensa. E a gente sempre fala nesse relacionamento, a gente tem que abrir mão de alguma coisa para fazer a felicidade, porque se as duas pessoas lutarem pelos seus lados, né, cada um achando que está certo, o eu tô certo, fica, ninguém chega à conclusão. Então, eu falo assim, o que mais a gente aprende? A gente tem que ceder. Ceder um pouquinho ali e você um pouquinho aqui. Eu vou mudar um pouquinho aqui, você muda ali. E a gente vai tentando, né? Yeah. As pessoas usam muito o termo DR, né? Discutir relação. Não discutir com tom elevado, mas de conversar. Olha, o que você está achando, né? Por que se falou isso, né? Por que aconteceu isso? Nunca de cabeça quente, que não adianta nada. Né? Então, a ideia é mais ou menos essa do Gota de Paz de hoje. É, bem interessante. Vamos fazer oração para iniciar, Zó? Sim. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus
e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos lá, estamos no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, parágrafo 18. Deixar vir a mim as criancinhas, ou dependendo da tradução que vocês estão acompanhando aí, deixar vir a mim os pequeninos. O Cristo disse, deixar vir a mim as criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam um simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos, ele nada podia ensinar a infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que deve, ao seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correta e poderosa ligação, o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis o enviado, que vai resplandecer com o sol sobre o cume das montanhas. João Evangelista, Paris, 1863. Deixar vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixar vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidades de apoio e de consolação. Deixar vir a mim os ignorantes, para os que eu esclareça. Deixar vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Ensinar-lhe-ei o grande remédio para ablandar os males da vida. Lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência? Esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as flechas? É o amor, é a caridade. Se tendes esse fogo divino, que temereis? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, e eu sei que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda, mas fazei o amor divino, não dormite em sua alma, e que, sem cessar, eleve aos vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar.
Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro, lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo, e vereis se apagar, insensivelmente da vossa alma tudo que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma embriagada para ser possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. Passagem que está psicografia de Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Sim. O primeiro espírito aqui que se comunica, né? Ele se apresenta como João, o Evangelista, né? Um dos seguidores de Jesus, o primeiro seguidor, o mais velho, que ficou até o fim, né? Quase considerado como um irmão de Jesus, que viveu com Jesus bastante, e era uma pessoa de um amor enorme, né? E ele sempre usava o termo, né, de amor, de carinho, de paisão, né? Ele que continua e ajuda, né, a mãe de Jesus, né, Maria de Nazaré, como seguindo, né, com ela, ajudando ela também em tudo que ela passou depois da morte de Jesus, né? E ele se apresenta numa das, a gente chama das instruções dos espíritos, em Paris, né, em 1863, a gente acredita que seja lá na Sociedade Espírita Parisiense, onde começaram, né, desde 58, a acontecer como se fossem sessões mediúnicas, e ali os espíritos se apresentavam e Allan Kardec colhia mais informações para continuar esse ensinamento, né, que foi trazido pelos espíritos. Ela acontece em 1863, essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo surge em 1864. Mas ele começa explicando, né, o que é o nome a primeira passagem que a gente estuda aqui nesse capítulo 8, né, da palavra de Jesus, de deixar vir as minhas criancinhas, e esses dois espíritos, tanto esse João como aquele espírito protetor que não quis deixar seu nome, né, só se apresentou como espírito protetor, os dois vêm ensinar, né, algo relacionado ao que Jesus disse, né, deixai vir a mim as criancinhas. Ele começa dizendo, né, palavras sábias em simplicidade, que continham um chamamento não só, vamos dizer, ele fala, dirigido às crianças, mas especialmente aqueles que estacionam nos círculos inferiores. A gente falou bastante na live de semana passada sobre o estacionar, a gente falou dos mornos, né, aquele que fica no meio do caminho, aquele que não vai para baixo, mas também não sobe. Então Jesus está convidando, ele diz, né, esses seres que estão quietinhos, parados, aceitando a vida do jeito que ela é, tá tudo bem assim, não precisa mais do que isso, não vamos melhorar, para quê? Então ele diz que aqui esse chamamento, especialmente aqueles que estacionam nos círculos inferiores. Quando a gente fala nos círculos inferiores, a gente estudou aqui, né, que a gente sai do mundo primitivo e passa para o mundo de provas e expiações. E a gente só muda para outro local, né, que para outro mundo, quando a gente já tiver aprendido bastante e melhorado bastante. Enquanto isso, a gente vai perceber, e os espíritos explicam, a gente fica muito tempo no mundo de provas e expiações. Jesus já esteve na Terra, a gente já tem os ensinamentos dele, mas a gente percebe que moralmente a humanidade melhora quase nada. A gente percebe o progresso material, o quanto a gente já evoluiu, né, em ciência, em tantas coisas, em tantas conquistas, mas a gente percebe, e é uma das coisas que algumas pessoas deixam de acreditar em Deus, por entender que o ser humano parece que não melhora, ou parece que Deus criou o ser humano falho, e na verdade não é. É, na verdade, isso que a gente está falando. Quando a gente fala ali no Gota de Paz, nós precisamos de amor, precisamos de serenidade, o segundo espírito aqui, ele fala, né? Qual é o remédio que nós precisamos? Qual é o remédio que Jesus traz? Ele cita amor,
e caridade. O que é amor? Amar incondicionalmente. E caridade, colocar esse amor em movimento, colocar esse amor em benefício dos outros. Porque o que não é colocado em benefício dos outros, é só colocado em meu benefício, é egoísmo. Né? Amor que só é para mim, ele é egoísta. Amor que ele sai de mim para os outros é amor em movimento, é caridade. Então nós vamos perceber que a palavra amor é citada por Jesus como o principal mandamento da lei. Só que, como nós falamos, o nosso amor ainda é material, o nosso amor ainda é materialista, em só faço se o outro me der, só faço se o outro me fizer, se o outro me maltratar, eu maltrato também, né? A gente volta lá na pena de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus sai dessa ensinamento de Moisés e fala, gente, não é mais isso, né? É amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como mim mesmo, é fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizesse. Então, ele diz aqui que Jesus, quando chama, né, deixai vir as minhas criancinhas, ele quer que as crianças, ele usa até um termo aqui, né? Jesus atraía para si, para esclarecer as criaturas adultas, ou seja, como crianças que cresceram em tamanho, né? Aumentaram a idade, mas o pensamento continua igual ou às vezes pior, porque a criança, até um certo momento, ela não despertada, ela não faz coisa errada. Mas quando ela desperta, né, ela perde, que as pessoas falam, perde a inocência, aí ela volta a ser aquela pessoa que é maldosa. E aquilo que a gente falou, pessoas dizem que amam até acontecer algo de ruim, de errado no relacionamento. Quando um briga com o outro, aí começam-se as brigas, né? Começam a um querer o mal do outro, um querer prejudicar o outro, um querer tirar alguma coisa do outro, fazer algo contra o outro. Aquilo que era amor, como a gente falou, ele passa a ser ódio. Então, assim, como é que uma coisa que é amor, né, passa a ser ódio? Como existem, né, aqueles crimes passionais, né, que se fala, por que você matou, né, sua esposa? Por que você matou seu marido? Porque eu amava. Não queria perdê-lo para outro, né? Quer dizer, como é que é um amor que tira a vida de outro? Então a gente vai perceber que nós não temos esse amor, ou seja, ou nós não fazemos algo para isso, nós não lutamos. Então Jesus, sabendo disso, que nós somos ainda deficientes, que nós somos ainda crianças, o que ele vem fazer? Ele vem trazer ensinamento. Porque quando a criança, como é criança mesmo, né, infância, a gente passa todo o ensinamento para ela. Quando elas passam a ser adultas, a maioria entende que não precisa mais aprender nada. Eu brinco bastante, eu falo, é difícil quando a gente está trazendo um ensinamento e as pessoas, né, a gente viu isso bastante nas casas de espíritos, que as pessoas não querem aprender. Quando você tenta passar, e a gente fala assim, muitas das coisas de brigas que a gente falou que acontece, quando uma pessoa cobra a outra que a pessoa fez errado, é onde acontece a briga. Ela não gosta de ter a sua atenção chamada, ser cobrada em algo que, às vezes, para a pessoa é errado. Né? Ah, eu já sei, você não precisa me falar o que eu tenho que fazer. Você vai ver que a maioria das brigas acontecem assim. Né? Quando as pessoas usam o termo, né? Chamam a atenção do outro. E a gente faz isso com a criança. Você vai chamando a atenção da criança e falando, olha, você não deve fazer dessa forma, daquela. O que Jesus faz? Jesus faz um chamamento. Vem até mim. Vem aqui. Vou ensinar uma coisa para você. Você não pode fazer dessa forma. Você tem que fazer dessa forma. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer assim. Você não pode odiar. Você tem que amar. Quer dizer, ele está tratando a gente como criança, e a gente fala assim, a gente não aceita de todo mundo. Será que a gente aceitaria de Jesus? Será que se Jesus estivesse na Terra hoje e me chamasse e falasse, eu vi você fazendo uma coisa errada ali, não faz assim, faz desse jeito, será que eu aceitaria? Não sabendo que ele é Jesus, a gente vai percebendo esse tipo de coisa, né? Então, ele usa, né? Ele diz assim, Jesus não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem entender. Então, quem pode entender é aquele adulto. A criança tem muitas coisas que ela não entende, mas o adulto já deveria
entender. Então ele diz assim, ele quer que as pessoas vão até ele com a confiança que às vezes você pega, uma criança que está aprendendo a andar, né? Ela só tenta andar porque ela confia que ali alguém na frente fica esperando ela para não deixar ela cair. Jesus, ele faz a mesma coisa, né? Ele fala, usa o termo aqui, crianças de passos vacilantes. Nós estamos vacilando nos nossos passos. Nós ainda não sabemos o que fazer. Nós ainda não entendemos muitas das coisas que Jesus ensinou, mas ele quer que a gente aprenda, né? E aí ele usa um termo que eu acho bastante bonito, né? Ele fala assim, com a confiança daqueles pequenos seres, as crianças de passos vacilantes, cujo chamamento conquista para o seu coração das mulheres, né? Quer dizer, as crianças conquistam o coração das mães, porque as mães, né? Elas auxiliam. Ele tem confiança na mãe, tem confiança no pai. Então Jesus nos chama dessa forma, né? Vem aqui que eu vou te ajudar. E ele usa o outro termo aqui, as almas seriam assim envolvidas por sua terna e misteriosa autoridade. É muito interessante isso, né? Allan Kardec usa o termo lá da autoridade, da realeza de Jesus no segundo capítulo, e a gente vai saber que Pôncio Pilatos, por exemplo, Nicodemos e alguns outros, acho que até Emmanuel, ele conta no livro dele que ele teve contato com Jesus, ele percebia que Jesus tinha, né, algo que era bastante forte. Tem a história de Zaqueu, que Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Tem aquele episódio da mulher hemorrágica, que ela tá, né, que ela quer ser curada, ela se aproxima de Jesus, ela toca na veste de Jesus e é curada. Então Jesus tinha, né, ele diz assim, uma alma que exalava algo que de longe a gente percebia, né, a gente sentiria. Ele usa o termo aqui, foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Daí ele usa o termo aqui, né, ele foi o iniciador do espiritismo. Iniciador do espiritismo como? O espiritismo já existia? Né? Não, Jesus vem trazer ensinamento como um espírito superior, ensinar para nós que estamos na Terra coisas que nós não sabemos. E nós precisamos ter essa coragem de dizer, eu não sei. Humildade, né? Eu sei o que Jesus falou. Eu não sei o que Jesus falou. Eu não sei o que Jesus ensinou. Eu sei algumas coisas. Nós estamos hoje, capítulo a capítulo, item a item, tentando entender o que Jesus quis dizer. Porque não adianta a gente saber que Jesus nasceu, né, na manjedoura, morreu crucificado, tá, mas o que Jesus fez mesmo, de verdade? O que Jesus quis trazer para nós? Quis trazer ensinamento que nós não temos. E nós não precisamos ter essa coragem de falar a verdade. Eu não sei. Eu não sei tratar as pessoas. Eu não sei demonstrar amor. Eu não sei fazer caridade. Eu não sei perdoar. Beleza, chegamos ao... E agora, vamos aprender? Era isso que Jesus falava. Perdoar é difícil? É, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes, 7 vezes. Como assim? Todas as vezes que acontecerem coisas eu preciso perdoar. Ah, mas eu não. Eu não levo desaforo para casa. Ah, eu não gosto que as pessoas isso, eu não gosto daquilo. Mas espera aí. Não é isso que Jesus quer. Ele quer que a gente aprenda. Que treine, né? A gente falou de novo na semana passada de uma coisa que eu tinha falado. Como é que a gente quer fazer uma coisa que a gente não treinou? E quantas vezes a gente treinou perdão? Ah, uma vez a pessoa tentei e não deu certo. Pronto, não faço mais. Ah, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tem de conseguir. As crianças não aprenderam um monte de coisa. Nós, né, quando criança, não aprendemos bastante coisas que nós sabemos hoje. Se nós treinarmos o que Jesus ensina, nós vamos fazer isso, né? Então ele diz aqui, né, que nós vamos aprender, e essa é a ideia dos espíritos, ensinar o verdadeiro sentido das parábolas e mostraremos a forte correlação que une o que foi ao que é, o que Jesus disse para o que nós precisamos fazer agora. O segundo espírito diz, né, deixai vir em mim todos aqueles que sofrem, multidão dos aflitos e dos infelizes. Lhes darei o remédio para aliviar os males da vida. O segredo para curar feridas. Qual é
este segredo? Aí ele diz, amor e caridade. Se tiverdes essa chama divina, o que temereis? Se a gente tiver amor de verdade a Deus, nada nos abala. É aquilo que a gente chama de fé. O que é fé? Fé é acreditar que algo é possível. Mas o que é possível? O que Jesus pede para nós? A nossa melhoria. É possível essa melhoria? É. A humanidade nunca vai melhorar. Nossa, a humanidade cada vez está pior. Por quê? Porque ninguém quer fazer, né, um esforço de melhoria. Eu só quero reclamar de alguém. Eu só quero falar que o outro faz assim. Eu só quero falar que o outro é isso, que o outro faz desse jeito. Ah, mas você viu o outro, mas por que o outro? Mas o outro faz. Mas os outros estão fazendo. A gente fica preocupado com os outros, se os outros aprenderam, se os outros fizeram, e a gente não se preocupa com a gente. Aí eu acho bonito que ele faz uma oração aqui, né? Eu acho assim uma das orações mais bonitas que serve para nós como exemplo de oração. Ele diz assim: direis em todos os instantes, quando a gente tiver amor e caridade, confiança em Deus, ele diz, nós vamos dizer a todos os instantes, meu Pai, que seja feita a vossa vontade, aquilo que a gente faz na oração do Pai Nosso, e não a minha, quer dizer, a vontade de Deus e não a minha vontade. Se vos agrada provar-me pela dor e pelas aflições, benditos sejais. Pois sei que é para meu bem que vossa mão pesa sobre mim. A gente fala, né? A gente está aprendendo, nós como espíritas, as pessoas que estão acompanhando gostam disso, né? Gostam do espiritismo, talvez gostariam, querem, né? Se tornar espíritas. Então ele fala assim, a primeira coisa que a gente precisa aprender é o que nós estamos fazendo na Terra? Nós estamos passando por situações que nós falhamos lá atrás e trouxemos para hoje. Como é a minha vida? Cheia de deficiências. Com bastante coisas ruins. Por quê? Porque eu estou pagando, né, espiando meus erros do passado. Então, quando eu faço uma oração para Deus, a vontade que tem que ser feita é a de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu me corrija. Como vai acontecer essa correção? Quando eu entender que vim à Terra para melhorar aquilo que eu não sei fazer. E como que eu vou melhorar o que eu não sei fazer? Aprendendo a fazer. Ah, mas eu não sei. Vai ter que aprender. Vai ter que treinar. Então, o que Deus está dando para nós? Treino. Então, quando a gente diz assim, né? Se vos agrada provar-me pela dor e pelas aflições, o que mais nós temos? Nós não temos em quantidade grande, mas nós temos dores e aflições. Por quê? Porque essas dores e aflições é que vão nos levar para frente. Mostra que são coisas que nós não fazemos. Aquilo que nos aflige demonstra que eu não sei fazer. Né? Então ele diz assim, se vos agrada, Senhor, ter piedade de vossa fraca criatura. Então, assim, eu me aceito como um ser que ainda não sei fazer nada, que ainda erro bastante. Sou uma criatura fraca. Dar-lhe ao coração as alegrias, né? Se Deus quiser dar a essa fraca criatura alegrias no coração puras, benditos sejais também. Mas fazei com que esse amor divino não adormeça na minha alma e que sem cessar suba aos pés a prece do meu reconhecimento. Quer dizer, se o Senhor quiser me dar coisas melhores, beleza. Mas fazei com que o que eu aprender não fique guardado lá na minha memória. Que ela seja usado todos os dias. Fazei com que esse amor divino não adormeça na minha alma. E que sem cessar suba a vossos pés a prece do meu reconhecimento. De reconhecer que eu sou falho, de reconhecer que eu faço errado e que quero aprender. Aí ele diz, né, se sentirdes amor, tereis tudo que pode desejar na terra. Possuireis a pérola sublime, que nem os incidentes, nem as maldades daqueles que nos odeiam e que nos perseguem poderão nos tirar.
que a gente percebe? Que a gente é feliz, que a gente tem um monte de coisas boas. Mas quando acontece alguma coisa de ruim, a gente deixa tudo isso para lá e parece que a vida é a pior vida do mundo. Né? Parece que eu não tenho nada. Então ele diz assim, incidentes nem maldades daqueles. Então eu falo assim, existem gente que nos odeia? Sim. Por quê? Não sei. Eu não sei o que eu fiz, às vezes eu falo assim, a gente tem que reconhecer que a gente faz coisa errada. As pessoas de graça não detestam a gente. Mas existem pessoas que, na sua ignorância, só fazem maldade. Se eu deixar com que essas maldades me afetem, eu vou estar brigando o tempo inteiro. Quer dizer, elas vão tirar, né, aqui, vão tirar o nosso sossego, vão tirar a nossa paz. Né? Então, que isso não aconteça. Se tiverdes amor, tereis guardado o vosso tesouro onde? Aí que ele usa, né, aquele termo que as pessoas usam, né? O que a gente leva para o mundo espiritual? Isso, o que a gente fez de bom, ou o que a gente não fez, ou o que a gente fez de mal. E isso, nem traça, nem ladrão, ninguém tira isso da gente. Aí ele usa, né? Podem, nem ferrugem, nem traça, podereis destruir e vereis desaparecer de vossa alma tudo que desonrar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar dia a dia. Quando a gente acha, né, que os espíritos falam, a matéria é pesada, mas os problemas, eles sobrecarregam a gente. Eles pesam na nossa costa. Quando a gente não deixar mais essas coisas tirarem o nosso sossego, como diz, a prova da vida fica mais fácil. Ele diz assim, parece que sentireis o peso da matéria aliviar-se dia a dia. Aí ele diz assim, e tal como o pássaro que voa nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma possa se fartar, deliciada com a verdadeira vida no seio do Senhor. Então a gente falou, a gente está na terra e há muito tempo a gente está na terra. E se a gente continuar estacionado, a gente vai ficar muito tempo voltando para a terra e reclamando que a terra é ruim. Quando eu aprender, ele diz assim, eu evoluo, eu passo a fazer coisas, tiro o peso da matéria, me melhoro, vou para um mundo melhor, como um pássaro que voa, como diz, e sobe sem cessar. Por isso é importante a gente ir aprendendo esses ensinamentos de Jesus, entendendo o que Jesus quer da gente com esses ensinamentos. Né? Então, vinde a mim, vós que estão sobrecarregados. Sobrecarregado do quê? Qual é o peso? O que está me pesando? Por isso eu preciso entender o objetivo de vida. Por que Deus me criou? Por que eu estou aqui? E quando ele fala também deixar vir as minhas criancinhas, né? Na verdade, eu imagino assim essa passagem acho que tem 2 ou 3 formas de interpretar. Acho que tem um sentido literal também, né? Que é você procurar deixar vir as minhas criancinhas, seria a obrigação dos pais em evangelizar ou passar fundamentos cristãos às crianças, né? Evangelizar as crianças, então deixar vir as minhas criancinhas. E é o sentido também de a gente, no mundo espiritual, ser crianças perante a evolução, né? Estamos no início da evolução, então em mundo de provas e expiações, então somos crianças. Então, vinde a mim, né? Vós, crianças, que eu sou o pai, eu sei que é certo para vocês. Por mais que vocês não entendam agora o que é certo para vocês, acreditem em mim que eu, sendo seu pai, vou orientá-los a seguir o caminho correto. Tem essas 2 interpretações que eu tiro também dessa passagem, né? A gente sabe sim que as crianças, quando elas estão, né, na idade de infância, é responsabilidade dos pais dar a elas conhecimento, e esse conhecimento auxiliará esse ser, quando adulto, a ser uma pessoa melhor. Mas Jesus entende, e é o que os espíritos estão dizendo aqui, que nós somos crianças adultas. Né? Nós só crescemos, nós só envelhecemos, aumentamos a nossa idade, mas o entendimento nosso
continua igual o de uma criança, ou até menos, às vezes, do que algumas crianças. Só que com um componente, né? O orgulho e o egoísmo. Aquilo que não deixa a gente aprender. É. Né? Eu falo assim, ninguém gosta. Eu falo assim, Jesus esteve na Terra. Hoje nós sabemos que ele esteve na Terra para ensinar. Quando se fala em Jesus, a gente carrega Jesus como ser maior, então eu não posso falar mal dele. Então eu tenho que amá-lo. Mas é difícil alguém dizer assim, hoje eu vou na igreja, eu vou na religião para aprender alguma coisa. Eu vou ver o que Jesus tem para ensinar. Eu vou abrir o evangelho hoje para mim ver o que eu posso aprender para minha melhoria hoje. Para eu poder aplicar amanhã no meu dia a dia. Dificilmente a gente fala Ou isso. então quando, A gente vai ou na então, quando igreja. alguém fala assim para você, ó, tal ato que você está fazendo aí não é um ato cristão, não é um ato de acordo com o cristianismo, né? Não é algo que Jesus ensinou. Quando estão tentando mostrar para a gente mesmo que você está fazendo de errado, a gente se revolta. Mas ao mesmo tempo que a gente idolatra ele, mas quando a lição dele serve de um tapa na cara da gente, a gente se revolta, né? O orgulho não faz a gente não faz a gente querer aprender e sim se revoltar com as pessoas. Daí as pessoas querem tirar outra interpretação, dizendo que você está errado ou algo do tipo, né? É isso, mas é isso, bem claro. A gente falou assim, eu sempre ouvi das pessoas, eu vou na igreja para ouvir sermão, É, a pessoa dizer para mim o que eu tenho que fazer, e eu faço a minha vida do jeito que eu quero. Ninguém manda em mim, né? Existe. é, Ninguém diz para mim o que eu devo ou não devo fazer. A gente tem isso, eu falo assim, como um orgulho, né? é, Como ninguém vai me ensinar, se eu não aprendi até hoje, não vai ser agora que eu vou aprender. E Jesus vem falar para nós que não, que nós estamos na infância, como você falou da humanidade, né? é. Apesar de adultos hoje, o conhecimento que nós temos é pequeno. O que que eu falei, né? O que que a gente sabe dos ensinamentos de Jesus? Quase nada. E quando que Jesus começou a ensinar, né? A gente falou aqui, há 1991 anos. Quando que está chegando para nós ensinamento? Eu falo assim, hoje, eu estou aqui, estou ouvindo, né? Lendo os ensinamentos de Jesus. Para mim, um monte de coisa é novidade. E eu tenho isso como certeza. Eu não consigo fazer tudo, não. Eu consigo colocar 100% em prática? Não. Mas eu tenho que acordar todos os dias dizendo, não, eu vou fazer o meu dia melhor. Melhor para quem? Ele tem que ser para as pessoas com quem eu convivo. Ele tem que ser para dentro da minha casa, ele tem que ser para o meu trabalho, ele tem que ser para as outras pessoas. Porque senão não adianta, para quem que eu vou? Mas a gente vai na igreja para pedir dinheiro. A gente vai na igreja para pedir saúde. Mas se Deus está me testando para me melhorar, Ele não vai me dar saúde. É. Ele não vai me melhorar a minha vida financeiramente. Porque se Ele fizer isso, eu não vou aprender nada. E está mais do que claro, ensinado pelos Espíritos, que os Espíritos só aprendem quando passam por dificuldades. Nossa vida é assim, né? Você está numa zona de conforto e você sabe que você não aprende nada, né? Você só aprende quando você passa os perrengues, né? Quando você passa uma dificuldade ferrenha, né? No emprego, na vida, você aprende. Mas se você estiver dentro da sua zona de conforto, tudo certinho, bonitinho, você se acomoda. Para que eu vou aprender? Para que eu vou estudar? Para que eu vou mudar se está tudo no jeito, né? O entendimento do aprendizado é esse. A gente procura mudar aquilo que não está bom. Que nem você falou dessa pessoa que fala assim, eu não vou mudar, para que eu vou escutar sermão? Né? Eu faria uma pergunta para essa pessoa, mas a sua vida está boa? A sua vida está perfeita? Ah, não está perfeita. Ah, então, se você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, sua vida vai continuar do mesmo jeito. Se já que não, a vida não está perfeita, procure um conhecimento que mude o seu modo de enxergar e de praticar a vida, né? Mas as pessoas não, né? Preferem seguir
né, aquilo que é mais fácil, aquilo que elas imaginam, né? Seguir com suas crenças limitantes. Notei aqui, né? A gente fala assim, só volta para a escola, né? Como diz, repete de ano quem não aprendeu a lição. Então, nós estamos repetindo a lição e não estamos querendo aprender lição nova. Nós queremos continuar repetindo de ano. É o estacionar. É não querer aprender mais, é não melhorar. Estou contente com o que eu tenho. E daí? Daí vou ficar aqui, empatando a minha vida, a vida dos outros, né? Estacionado nessa vida. Você falou aqui, né? Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para o doente. Se a sua vida está maravilhosa, não precisa de mais nada. Para que eu vou? Mas então a gente fala assim, mas por que as igrejas estão cheias? Porque tá difícil a coisa. Porque as pessoas estão com dificuldades na vida. Estão com dificuldades por quê? Porque não estão querendo aprender o certo. É difícil você se achar, né, melhor, já achar que já sabe. Né? Eu brinco sempre, falo, né, para as pessoas. Eu vejo bastante as postagens no Facebook que as pessoas mostram, principalmente estão mostrando das outras religiões, mas principalmente do Centro Espírita. Dia de passe, a fila quilométrica. Dia de evangelho, 2 ou 3. Você vê no centro, né? Aquela fila de 50, 60 pessoas. Quantas pessoas ficam para assistir o evangelho? De praticar 2 ou caridade, 3. de trabalhar realmente, 1 ou 2 só. Então a gente fala assim, então o que elas estão dizendo para Deus? Que elas não precisam aprender nada, que elas querem que Deus cure. Então eu falo assim, eu como espírito, eu falo assim, qual é o sentido da vida? Evolução. Por que existem as doenças? Porque nós estamos falhando, porque nós estamos errando. Não é porque Deus falhou na sua criação. Né? Eu conversava, não lembro com quem que eu estava conversando, acho que conversando ontem com meu sobrinho, e falei para ele, né, que a gente entende, na verdade, errado as coisas, né? A gente entende Jesus de forma errada, né? A gente não sabe, na realidade, qual é o sentido da vida. Né? Qual é o sentido da vida para nós? Acumular coisas materiais. E aí tu fala assim, por que tem uma quantidade de ateus? A gente falava isso também, né? Ateu. O que quer dizer o ateu? A gente sabe e sempre fala. O ateu é uma pessoa que acreditou em Deus, que não compreendeu e desistiu de Deus. Porque ele esperou de Deus uma coisa. Então nós estamos percebendo que nós esperamos de Deus uma coisa e talvez a gente não consiga. A gente está esperando que Deus cure as nossas doenças, que Deus nos dê riqueza. E isso nós não vamos conseguir de Deus. O que Deus está esperando de mim? A gente acabou de falar aqui, né, que é uma oração que esse Espírito ensinou para nós. Quando eu faço a oração do Pai Nosso e digo, seja feita a vossa vontade, eu não estou dizendo para Deus o que eu quero. Estou dizendo para Deus que eu entendo o que Ele está me dando. Yeah. E ele fala assim, o que Deus está me dando? Oportunidade de crescer, de evoluir, de aprender. Para quê? Para que eu saia dessa situação. Então ele fala assim, Deus não vai matar a fome do mundo. Deus não vai tirar as pessoas da rua. O que Deus quer? Que eu... Então ele fala assim, Jesus convida, né? Jesus vem a mim. Ah, eu não estou doente, Jesus. Eu não preciso de nada de você. Eu falo, então tá, eu preciso de você então para me ajudar. Se você não precisa de nada, eu preciso de você. Yeah. Porque Jesus, ele não veio na Terra para curar a doença do mundo. Ele veio na Terra ensinar e recolheu pessoas. Né? A gente fala assim, esse João Evangelista e esse Espírito Protetor que está dando aqui, ele está hoje no mundo espiritual, talvez já evoluído, passando para nós ensinamento. Mas quem eles eram na época de Jesus? Seres que Jesus recrutou. Né? É muito claro, eu acho muito bonito. Jesus chegava e falava, vem e me segue. Ah, mas eu estou com um problema aqui, eu estou com dor na costa hoje. Ih, eu não acordei bem hoje. Beleza.
Então, vou dar um passo em você e continua aí. E você, eu estou bem, graças a Deus, acordei maravilhosamente. Tem uma dorzinha, mas já passa. Toma um remedinho ali. O que o senhor precisa de mim? Vamos ajudar os outros que precisam. Então, quem não precisava de nada, aparentemente, não é que eram pessoas ricas que estavam com a vida feita, mas de cabeça elas estavam boas. O que o senhor precisa? Eu preciso que vocês venham me ajudar no meu evangelho, a fazer a caridade. Vamos, vamos. E quem não vai? Vai ter que aprender. Eu cito sempre e falo para as pessoas, o que eu vou ser no mundo espiritual? Um espírito precisando de ajuda ou um espírito pronto para ajudar? Porque pelo jeito que nós caminhamos, a maioria das pessoas, somos seres que ficaremos por aí preso a lugares inferiores com as nossas reclamações, com as nossas dores, com a nossa vontade de ficar rico, com a nossa vontade de ter o mundo aos nossos pés e aproveitar a vida da melhor forma. E significa o quê? Que quando nós passarmos no mundo espiritual, em vez de a gente ir para o lugar onde as pessoas estão ajudando, né, que é o mundo de luz, a gente fala assim, o que é o mundo de seres de luz? São seres que vão acender a luz para aqueles que estão na escuridão. E eu estarei aonde? Como seres de luz ou como seres da escuridão? Buscando desculpas, buscando riqueza, achando que fiz o que eu mandei, né? Fiz e desfiz aqui na Terra. Aonde eu estarei? Estarei lá, né? Num umbralzinho, correndo atrás de riqueza, correndo atrás de um monte de coisa. Porque eu não vou, se eu não estiver fazendo bem na Terra hoje, eu não sirvo para ajudar no mundo de luz. Não. Eu sou um ser que precisa de luz. É muito claro, as pessoas não entendem isso. Então, assim, é um esforço nosso, ele tem que ser diário. De ler, reler o Evangelho e falar, opa, hoje eu vou praticar um pouquinho disso. Opa, hoje eu preciso melhorar. Ou eu preciso parar de discutir. Ou eu estou... Né? Cada vez que a pessoa fala uma coisa para mim, eu já subo o meu tom de voz. Opa, eu preciso entender, preciso conversar com mais serenidade, preciso aprender isso. Consigo fazer isso? Não, vou treinar. Se eu não treinar, eu não vou aprender nunca. Se eu não me reconhecer defeituoso, não há nada para aprender. Se eu não me reconhecer que falho, eu não tenho nada para aprender. É. Se eu chegar para Jesus e falar, não, Jesus, eu sei tudo, esquece aí, não precisa falar nada para mim, não. Será que eu sou assim? Será que nós estamos com com esse conhecimento? Se a gente tivesse com esse conhecimento, com certeza a gente estaria no mundo espiritual cheio de luz ou aqui na Terra trabalhando bastante em benefício dos outros. Significa que nós estamos engatinhando, significa que nós estamos longe do aprendizado. É. Estamos longe desse entendimento. Precisamos muito do Evangelho de Jesus. Preciso de muito puxão de orelha. Preciso de muita lição de moral. Mas de Jesus, não é Jesus que vai dar essa lição de moral para nós. Ele vai vir de pessoas que estão do nosso lado. Ele virá de pessoas que gostam da gente e que querem o nosso bem, de verdade. Quando existirem as pessoas que querem o bem de verdade, a pessoa falar uma coisa para mim, eu falo, o que é? Eu percebi que você estava fazendo desse jeito. Você falhou ali. Obrigado, você está me avisando. Eu não percebi que eu estava fazendo isso. Vou prestar mais atenção. Olha, eu fui no centro hoje, falou um negócio lá que serviu para mim. Nossa, caiu como serviu como uma carapuça para mim, o que foi falado lá hoje. Eu nunca tinha ouvido isso. Né? Ao invés de falar, você já ouviu, balela, lá vai o Fábio repetir de novo essas coisas, né? Quer dizer, é Jesus repetindo para nós coisas que nós ainda não sabemos. É isso aí, Oswaldo. Vamos encerrando? 8h27. Olha! Rapidinho, né? Graças a Deus. Vamos lá de novo. Vamos sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, e tudo isso que nós tivemos a oportunidade de aprender, nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia,
repetindo essas lições diariamente, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliem, que elas possam dar um passo espiritual a todos nós, participantes dessa live, visitando o recinto de cada um, auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Vamos também levar o nosso pensamento, pensando naqueles que não estiveram presentes nessa live, mas que necessitam bastante desse auxílio espiritual, que nós possamos levar, então, o nosso pensamento até esses seres, esses entes queridos, essas pessoas necessitadas, onde quer que elas se encontrem, pedindo a essas correntes espirituais auxiliar a cada um, tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos, onde se encontra um irmãozinho necessitado, mesmo nas ruas, onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. E assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, neste recinto, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Isso aí. Bom, então, boa noite a todos. Feliz, boa semana para todo mundo. E até segunda-feira, às 7h30. Beleza, Oswaldo? Isso aí, Fábio, uma boa noite. Boa noite a todos. Gratidão, uma feliz semana a todos. Que assim seja. Até mais. Tchau. Que assim seja. Obrigado.